ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. O cavalo amarelo é uma figura da morte. Verso 7, verso 8, vou ler para você agora. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Veja bem, esse cavalo amarelo, uma figura da morte. A figura da morte e do inferno é pleonástica, isto é, apresenta uma única realidade, não tem duas caras, ela vem descaracterizando tudo, ela é aquilo que ela é, truculenta, matar, ela veio para matar, para roubar, para destruir. O inferno sempre vem atrás da morte, o inferno sempre vem atrás da morte, a morte derruba, mata a pessoa, o inferno reclama a alma do morto, entendeu? A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Deus tem um controle de todas as coisas, o Cordeiro está no controle, ainda que estejamos passando por esse processo, Deus ainda estará no controle. O diabo só vai fazer aquilo que Deus lhe permitir. Aleluia. Eles estão debaixo da autoridade, só atuam sob permissão divina. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada e com fome, e com pestes e com as feras da terra. O que nós estamos vivendo nos dias odiernos, povo brasileiro, da nação brasileira e de todas as nações que vão me ouvir neste vídeo que está sendo exposto nesse Facebook. Nós estamos vivendo uma época de abalo mundial. Aquilo que era sólido, aquilo que era firme, aquilo que não podia ser abalado, está sendo abalado. A fome, a peste, o poder econômico que estribava o homem, que muitos se estribavam no seu ego por ter um dinheiro, por ter emprego, hoje não tem. Hoje estão nos escombros, na retaguarda, com medo, recuaram, estão dentro de quatro paredes, sem poder falar, sem poder se expressar, sem poder sair, sem poder comprar, sem poder vender. Nós estamos vivendo um prenúncio diabólico, maligno do imperialismo satânico. A morte usa quatro instrumentos para sacrificar as vítimas. Primeiro, a espada. Curte aí. Curte mais um pouco aí. Primeiro, a espada. Aqui não é a macaira, cutelo, mas a ronfaia, espada comprida usada na guerra. Essa é a palavra do grego, que diz aqui, trata-se da morte provocada pela guerra. Aqui a espada é comprida e é uma guerra travada. Hoje nós vemos os Estados Unidos ameaçados, Estados Unidos perdendo o controle e o equilíbrio, porque diante de uma guerra desta, travada, epidêmica, da pandemia que estamos vivendo no mundo, não é a primeira que o mundo recebe, já nós podemos dizer que é uma das últimas que nós estamos contemplando em nossos dias odiernos. É uma guerra biológica, é uma guerra em que o diabo usou alguém lá na China para que pudesse proliferar sobre o mundo todo e pudesse ter um quinhão, as coisas se barateassem, a crise econômica chegasse
e que eles estivessem preparados para comprar e vender o que eles quisessem no seu país. Segundo lugar, fome. A fome é o subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Os transportes rodoviários, os transportes aéreos estão quase completamente determinado impedimento de estarem transitando de uma nação para outra. Estamos vivendo uma crise nessa área, uma crise que trará fome, uma crise que trará desespero, desemprego, uma crise que trará famílias inteiras reclamando, dependendo do governo. E o governo vai chegar uma hora em que dizer: não tenho. Como diz aquele versículo do Salmo: como o servo olha e estende as mãos para o lado do seu Senhor, esperando receber alguma coisa, assim nós, ó Senhor, estendemos as nossas mãos para Ti, esperando receber a Tua provisão. Glória a Deus. Pestilência e mortandade. As pragas, as pestilências cercaram, cresceram com a pobreza, com a fome, com a guerra, se proliferaram, chegaram ao seu auge. O que nós temos visto? Peste bubônica, perto do coronavírus, é fichinha. A peste da febre amarela, da malária, da dengue, da tuberculose, da lepra, do câncer, é fichinha. Todos estão recolhidos. Quem sabe que tem um tuberculose ali e transitava no meio dele, mas quem sabe que tem alguém contagiado com coronavírus, se retranca, se protege, está com medo, está na retaguarda. O versículo 8 diz assim: pestilência, produto de guerra, fome, onde as pessoas ficam vulneráveis. As pessoas estão vulneráveis. O mundo está vulnerável, está ficando vulnerável. As bestas feras da terra despedaçam, devoram tudo que encontram. Vai chegar o momento em que as bestas feras da terra já se mobilizarão para se alimentar de corpos mortos jogados pelas estradas, pelos caminhos, pelos rios, pelas matas, porque não se terá mais sepulcros para sepultar as pessoas. As bestas feras da terra. Eu quero convidar você para abrir o 5º selo. Vamos abrir o 5º selo, versículo 9 a 11, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, cavaleiro, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus servos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Entendo aqui, nessa abertura deste 5º selo, as almas dos que morreram pela sua fé estão no céu. As almas dos que morreram aqui na terra, eles estão no céu. Por quê, pastor Emmanuel? Verso 9. O verso 9: e havia debaixo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Entendemos aqui então, passamos da causa para o efeito.
Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas, a matança prossegue. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Elas não estão dormindo, elas estão no céu, elas estão ali, como diz o versículo. As almas dos que foram estão debaixo do altar, debaixo do altar. Faço questão de reivindicar essa palavra e dizer assim: elas estão debaixo do altar, elas não estão dormindo, elas não estão no céu. Essa é a nossa gloriosa convicção. Que mais? Morrer, aliás, elas estão no céu, debaixo do altar. Elas não estão dormindo, elas estão acordadas, clamando com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando eles clamam assim, quando eles reivindicam vingança, e diz a Bíblia: e a cada um foi dado conforme vestes brancas, e foi dito que ficasse tranquilo, repousasse. Passamos essas coisas, essa realidade. As almas sobrevivem, elas estão acordadas. Morrer é estar com Cristo, é deixar o corpo habitar com o Senhor, é entrar na posse do reino. A morte não havia separado de Deus. Por isso Paulo diz: nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos separará do amor de Cristo. Até mesmo a morte por espada, mas as almas estão debaixo do altar, clamando a Deus, dizendo: vinga, Senhor, vinga-nos, Senhor, vinga-nos. Deus não poupou essas pessoas do martírio. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu poder para morrerem por causa da palavra. Você que está me ouvindo aí, dá uma curtida aí para me acordar. Nós estamos direto aqui, já são 00:28. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os fiéis selarão com sangue o seu testemunho, preferirão a morte do que a apostasia. Jesus deixou mais claro isso, no sermão profético, dizendo assim, Mateus 24, verso 9 e 10: então vos entregarão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Verso de número 10: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Você acha que nós estamos vivendo em tempos diferentes? Estamos vivendo em tempos de falsos profetas, falsas profecias. Estamos vivendo em tempos de igrejas com muitas anedotas dentro da sua própria igreja, o evangelho sendo comercializado, a fé sendo embotada, as igrejas sendo enganadas, os líderes pedindo dinheiro para se tornarem milionários, fazendeiros, agropecuários, latifundiários. E eu não tenho medo de falar essas coisas aqui, porque eu sou profeta de Deus, o profeta do Apocalipse. Entendo isso. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram, e ainda morrem por causa da sua fidelidade, e a fidelidade a Cristo e a sua palavra. Nós temos aqui o testemunho de Policarpo, os pastores da Coreia que morreram também na Coreia, deslacerados, rechaçados, vilipendiados.
Policarpo morto numa fogueira, e o imperador dizia: nega a Jesus, que nós te daremos o direito de ser livre no imperialismo romano. Policarpo gritou: como posso negar a Jesus, se há 84 anos o sigo, ele nunca me fez mal algum? Acendam logo essa fogueira, que eu já quero me encontrar com Cristo no céu de glória. E diz que o bárbaro soldado romano foi lá e acendeu a fogueira, pegou uma lança e afincou no peito de Policarpo. Quando ele afincou e espirrou sangue, um fogo claro saiu do peito e do coração de Policarpo, e ele tumba, e o seu espírito é entregue a Deus. O clamor não pode, o clamor não pede vingança pessoal, mas a vingança da justiça divina. Lucas capítulo número 18, versos 7 e 8 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não acreditam mais no Evangelho, não acreditam mais em pastor, não acreditam mais em igreja, só acreditam em mentira. O mundo está se acostumando com a mentira. É mentiras espirituais, é mentiras ministeriais, é mentira da fé, é mentira de pregações, de lavagem cerebral e de autopromoção. E muitas pessoas usam também a arte de hipnotismo, de hipnotizar multidões. São mentiras, dizendo que é o poder de Deus e não é o poder de Deus, dizendo que Deus está ali, mas Deus não está. Me entenda o que estou pregando essa noite. Não é o próprio grito da lamentação, mas é o lamento pela honra de Deus. As almas dos fiéis receberam vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Verso 11: pureza, felicidade, glorificação, não plena ainda, mas porque é o período intermediário, porque o corpo ainda não foi glorificado. Você lembra que o versículo diz que as almas deles estão lá embaixo do altar, clamando por vingança. Então eles não foram glorificados por inteiro. Seu corpo não foi ressurreto, apenas a alma deles estão lá, e o corpo está na terra. Quando isso for glorificado por completo, seu corpo sairá, eles ressurgirão de entre os mortos e serão trasladados ao céu. Está no céu é a bem-aventurança, é a glorificação, não plena ainda, porque não houve a ressurreição, como eu falei para vocês. Os réus e condenados vestiam-se de preto. Os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condecorados, condenados na terra. Mas no céu, Deus os veste de branco, estão absolvidos, justificados e salvos esses mártires. Aqui na terra, eles foram taxados de rebeldes, porque não quiseram obedecer o partido de Satanás, não quiseram obedecer o comando, o governador, o presidente, o líder mundial, que está na ordem de Satanás. Eles rejeitaram, desobedeceram, morreram, foram decapitados. Suas almas estão debaixo do altar de Deus, e seu corpo está aqui. Mas vai chegar a hora em que Deus vestiu de vestes brancas todos eles, e dizem: fiquem quietos, porque o dia virá. Ainda falta um número para se completar de mártires. Veja bem, eles estão no céu aonde? Descansando das suas fadigas. Lá não há mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado, até que o número de mártires se tenha sido completado na terra. O dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo nosso
pode ser tocado sem que Ele permita, mas precisamos saber que nos é dado esse privilégio de estarmos na presença do grande Eu Sou, para darmos prosseguimento nessa caminhada em que Ele nos tem proporcionado. A Bíblia diz, versículo de número 12, diz assim, o versículo de número 15 a 17, verso 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor na terra, o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, grandes, ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, todos os livres condenados das cavernas, todos livres se esconderam nas cavernas e nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O juízo chegou. O sol, a lua, o céu, montes e ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está sendo abalado. As vigas da sustentação do universo estão se desintegrando como um terremoto. A antiga criação está se degenerando. O céu se desfarão por crepitosos estrondos, os elementos se desfarão. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo de Deus sobre a terra e sobre os ímpios. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo e sobre os que rejeitam e têm perseguido a igreja do Senhor. Esse momento virá repentinamente, será como ladrão de noite. Os homens desmaiarão de terror. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero, e não tem mais sossego nem paz sobre a terra. Há 6 classes que expressam o versículo aqui, 6 classes que expressam de pessoas descritas, como também da mesma forma que tinha 6 classes dos elementos da natureza foram abalados, também 6 classes de homens desesperados. Por exemplo, reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, ninguém escapa do dia da ira do Senhor, do dia do juízo final. João vê nessa imagem o terror universal, todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder de Deus. Os homens estão buscando lugar para se esconder, mas para onde os homens podem fugir e se esconder de Deus? Alguns dizem que podem até morar no planeta vermelho, podem morar em um planeta das galáxias, mas o salmista responde: onde me irei do teu espírito e para onde me esconderei de ti, da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Do céu, se eu descer a minha cama, esse tu ali estás também. Se tomar as asas da alma e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. De certo que as nuvens me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Das trevas minhas contantes, mas a noite resplandece como o dia para ti
é a mesma coisa. Deus está em toda parte. Para Ele, luz e trevas são a mesma coisa. O primeiro instinto do pecado e do pecador é se esconder de Deus. De quem estão fugindo? Para onde eles fogem? Diz assim: os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, todos esses servos, livres, esconderam em cavernas e nas rochas e nas montanhas. De quem eles estão fugindo? Dos montes? Dos montes que estão desmoronando? Não. Do universo que está em convulsão? Também não. Não há algo mais terrível para o homem pecador. Eles estão fugindo de Deus. Eles estão fugindo da ira de Deus. Deus está irado com o mundo. Deus está irado com o homem ímpio. Deus está irado com o anticristo e com o falso profeta e com o diabo, a antiga serpente, o dragão vermelho. Eles buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do cordeiro. O maior temor do pecador não é a morte, mas é a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. O pecado transforma o homem numa característica fugitivo, medroso, covarde, e foge de Deus. Mas agora, nem as cavernas, nem a morte pode escondê-la desse encontro com Deus. O tempo da graça acabou. Aleluia. Aqueles que não buscaram a graça encontrarão inexoravelmente a ira de Deus. A porta está fechada. Agora é o juízo, é posição, riqueza, poder político. Não vale absolutamente nada nessa hora. Pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Importa que todos começam perante o tribunal de Cristo. Todos haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo, ante o juízo final de Cristo. Políticos, ricos, autoridades que rechaçam, ateus que desacreditam na natureza de Deus, que foi Ele que fez a terra, os céus e todos os planetas interplanetários, sol, a lua, as estrelas. Naquele dia serão julgados, porque o juízo e o tribunal, o trono não será na terra, não será no céu, será no espaço. Não terão para onde correr. Todos comparecerão ante o tribunal, ante o juízo final de Cristo, e Ele julgará. Ele julgará. O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é dia aceitável. Hoje ainda é dia em que você pode se arrepender dos seus pecados. Hoje ainda é dia de você aceitar Jesus como Salvador e esperar o arrebatamento da igreja. Cristo vem buscar a igreja, Cristo vai arrebatar a sua igreja. Ele não vai pisar nesta terra, Ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória, e vai chamar a sua igreja: vinde bendita de meu Pai, e possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Nós subiremos. Eu tenho convicção, naquele dia estarei junto a Cristo. Glória a Jesus. E você também está me ouvindo e curtindo, também vai ser arrebatado para o céu de glória. Essa é a minha palavra, esse é meu estudo desta madrugada. A abertura dos 7 selos que estão se processando em plena século em que estamos vivendo, no século 21, está se processando. Está chegando o momento do horário da meia-noite de Deus. À meia-noite vai ouvir-se um clamor. Aí vem o noivo está chegando. As prudentes têm azeite na lamparina, tem fogo na sua lamparina. As prudentes estão esperando, ainda que adormeça, ainda que durmam, ou ainda que vão ao seio da terra. Quando o noivo der o brado, a terra se abrirá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão arrebatados. Nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados no abrir e fechar dos olhos.
Aleluia. As imprudentes não têm azeite, estão com seu azeite vazios, estão sem azeite, estão sem fogo, adormeceram e não ouviram também o clamor do noivo. Ah, queridos, o noivo está chegando, o noivo está chegando, e não tem balela, barganha. Ah, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome curamos enfermos, profetizamos, fizemos milagres, pedimos oferta, tínhamos programa na televisão. Não vai adiantar. Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Hoje você esbanja a riqueza e mente, e com as suas mentiras você vai vivendo, mas naquele dia do juízo você não escapará, não escapará ninguém, nem grandes nem pequenos, ricos e pobres, bonitos e feios, sábios e ignorantes, todos hão de comparecer diante do grande juiz. Jesus de Nazaré não virá mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não virá mais como Messias, não virá como profeta, virá como juiz para julgar o mundo, os infiéis, o diabo, o anticristo, o falso profeta, lançar no lago de fogo, pega o inferno, lança no lago de fogo, onde vão ser atormentados de eternidade a eternidade. E a igreja subirá para a Nova Jerusalém, onde viverá de paz em paz, de eternidade a eternidade, glorificando o Rei da Glória. Que Deus abençoe esta palavra. Muito obrigado.